Volodymyr Zelensky acusa Donald Trump de viver num espaço de desinformação promovido pela Rússia. Papa Francisco desenvolveu uma pneumonia em ambos os pulmões na sequência de uma bronquite, segundo o Vaticano. Hamas liberta 6 reféns vivos esta semana, mas familiares dos israelitas ainda detidos temem fragilidade do cessar-fogo. O presidente da Ucrânia afirmou que o seu homólogo norte-americano vive num espaço de desinformação promovido pela Rússia. Declarações que surgem depois de Trump ter afirmado que o índice de aprovação de Zelensky entre os ucranianos seria de apenas 4%. Mas o Instituto Internacional de Sociologia de Kiev indicou que essa taxa atingiu os 57% em fevereiro. Раз вже говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде від Росії. Ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. Ну, тобто, на жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера народу, який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує. На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. Trump também criticou a Ucrânia por não ter realizado as eleições presidenciais que estavam inicialmente previstas para março ou abril do ano passado, uma votação que foi adiada porque a Constituição do país não permite a realização de escrutínios com a lei marcial em vigor, algo que acontece desde o início da invasão russa. Um facto que tem sido utilizado por Putin para retratar Zelensky como ilegítimo. No sábado, Zelensky disse estar disponível para discutir a realização de eleições na Ucrânia, mas alerta que o levantamento da lei marcial poderá enfraquecer a defesa do país. Já depois disso, Trump pareceu culpar Kiev pela invasão russa, afirmando que os ucranianos nunca deveriam ter começado a guerra. Uma alegação que surgiu em resposta às críticas de Zelensky pelo facto de o país não ter sido convidado a participar nas conversações de paz com a Rússia na Arábia Saudita. O Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras da Ucrânia divulgou na quarta-feira imagens que mostram ataques de drones contra veículos do exército russo no distrito de Kramatorsk, na região de Donetsk. De acordo com as forças ucranianas, os operadores de drones da unidade Phoenix destruíram 8 caminhões militares e 11 outros veículos. No mesmo dia, o Ministério da Defesa russo também publicou imagens que mostram sistemas de defesa aérea Buk-M2 a atingir um alvo pertencente às forças ucranianas. A Rússia disse ainda que as suas forças tinham atingido posições do exército ucraniano equipadas com obuses Giant Sint-S. No campo diplomático, o enviado especial dos Estados Unidos para a Ucrânia, Keith Kellogg, chegou a Kiev na quarta-feira para uma reunião planeada com altos funcionários e com o presidente Volodymyr Zelensky. À chegada, Kellogg afirmou que esta é uma oportunidade para realizar boas negociações. We understand the need for security guarantees. It's very clear to us the importance of sovereignty of this nation and the independence of this nation as well. And part of my mission is to sit and listen and say, okay, what are your concerns? A viagem acontece depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter sugerido que Kiev era culpada pela guerra e enquanto decorriam as conversações de paz entre os principais diplomatas norte-americanos e russos na Arábia Saudita, deixando de lado a Ucrânia e os Estados europeus. Hello. O jornalista ucraniano e ativista Maxim Butkevich passou mais de 2 anos em cativeiro na Rússia. Alistado no exército ucraniano em fevereiro de 2022, foi capturado pelas forças russas e condenado a 13 anos de prisão. Regressou a casa em outubro de 2024 numa troca de prisioneiros de guerra, voltando também ao papel de ativista. Euronews encontrou-se com Butkevich em Bruxelas no mesmo dia em que as delegações dos Estados Unidos e da Rússia se sentaram para as primeiras conversações de paz, sem a presença da Ucrânia. Сучасна російська ідеологія, і я її бачив зсередини і в ув'язненні, і в полоні, все вирішує держава і керівники держави. Люди – це розхідний матеріал, яких немає своєї власної волі. І насправді опір, який Україна вчинила на початку повномасштабного вторгнення, викликав лють. Вони намагалися, в тому числі через пропаганду,
Росток бачити, що Україна і українці, українки – це просто інструмент, який перехопили американці, європейці, оці всі, а його має тримати Росія. Я боюся, що інші міжнародні актори і міжнародні гравці, які зараз так ставляться до України, вони проявляють такий самий, давайте називати речі своїми іменами, імперський підхід, який позбавляє Україну, українців, Україну власної суб'єктності. І вони дуже сильно наближаються в цьому світогляді до Владимира Путіна, воєнного злочинця, ініціатора найстрашнішої, найкривавішої бійні в Європі від часів Другої світової війни. Quaisquer concessões territoriais impostas seriam inaceitáveis para os ucranianos, diz Butkiewicz, especialmente para os que vivem nas zonas ocupadas do país. Більше моє побоювання – це люди, які живуть на цих територіях. Тому що мова йде про мільйони наших співгромадян і співгромадянок. А судячи з того, що я бачив в полоні, особливо що стосується цивільних, які перебувають в ув'язненні російському, всі, хто перебувають на окупованих територіях, це заручники російського режиму. Я внутрішньо не можу не те, що погодитися, а уявити собі, що ми просто скажемо так, забирайте в заручники мільйони наших співгромадян. Я розумію, що про це йдеться деяким політикам великого міжнародного масштабу, але для мене особисто це неприйнятно. O Papa Francisco desenvolveu uma pneumonia bilateral, anunciou o Vaticano na terça-feira, mantendo um quadro de saúde complexo. Depois de ter sido internado no Hospital Gemelli, em Roma, na passada sexta-feira com bronquite, os mais recentes exames revelaram uma nova complicação do estado de saúde do Santo Padre. A infecção respiratória do Papa envolve também bronquite asmática, que requer o uso de tratamento com um antibiótico de cortisona. No entanto, o Papa está bem disposto e agradece as orações pela sua recuperação, disse o porta-voz do Vaticano. Um grupo de fiéis reuniu-se à porta do hospital na noite de terça-feira para mostrar o seu apoio ao pontífice de 88 anos. Os familiares dos reféns israelitas detidos em Gaza expressaram emoções mistas de felicidade e tristeza antes da próxima libertação. A mãe de um dos reféns detidos, que não está previsto ser libertado nesta primeira fase do cessar-fogo, receia que o acordo frágil não se mantenha. I'm scared. I won't get to the point where I can hug him and feel him again and start our lives again. There's a chance this is the end, and I'm really terrified. And we haven't got to the second stage yet. A surpreendente aceleração das libertações pelo Hamas acontece como uma espécie de troca após Israel ter permitido a entrada de casas móveis e equipamento de construção na faixa de Gaza. O equipamento pesado de remoção de escombros começou a entrar no território na terça-feira. Com o fim da primeira fase do cessar-fogo à vista, os palestinianos no território ainda têm esperança de que este se mantenha. Ainda é preciso negociar a segunda fase, na qual o Hamas libertaria os reféns ainda detidos, em troca de um cessar-fogo duradouro e da retirada das tropas israelitas. Donald Trump participou na sua primeira entrevista televisiva conjunta com Elon Musk, transmitida em horário nobre no canal Fox News. Na entrevista pré-gravada, o presidente norte-americano reiterou os seus objetivos de reduzir a inflação e afirmou que o Departamento de Eficiência Governamental de Musk iria encontrar mais de $1 bilhão daquilo que a administração considera ser um desperdício de despesas públicas. No entanto, e uma vez que o próprio Musk é um empresário fortemente envolvido em vários setores, a principal questão foi o eventual conflito de interesses existente e como ultrapassá-lo. I mean, I haven't asked the president for anything ever. And if it comes up, how will you handle it? Well, He won't be involved. yeah, I'll recuse myself if it is. If there's a conflict, he won't be involved. Yeah. I mean, I wouldn't want that, and he won't want it. Right, and obviously I'm getting a sort of a daily proctology exam here. You know, it's not like I'll be getting away from something in the dead of night. Durante a mesma entrevista, Trump mencionou que Musk provavelmente não está muito satisfeito com a possível não inclusão de benefícios fiscais para veículos elétricos na legislação fiscal, que está agora a ser discutida no Congresso, mas afirmou que Musk não procurou obter um tratamento especial para a Tesla.
Elon Musk tem recebido várias críticas, nomeadamente a dos democratas no Congresso, pelos métodos utilizados pelo DOGE para reduzir as despesas, incluindo o corte na ajuda externa e a eliminação de postos de trabalho. A poucos dias das eleições na Alemanha, a Euronews faz a ronda pelas várias capitais da Europa. Em Roma, até que ponto as pessoas conhecem os candidatos e estão informadas sobre o que está em jogo? Tedeschi alle urne il 23 febbraio. Noi siamo a Roma e vogliamo sapere quanto sanno gli italiani di queste elezioni così importanti, non soltanto per il futuro della Germania, ma anche per quello dell'Europa. Sentiamo cosa ci dicono. Sa qualcosa di queste elezioni in Germania? No, assolutamente. E se io le mostro queste foto, lei sa chi sono? Almeno un paio di questi sì, onestamente, non tutti e quattro. Un rappresentante del governo uscente e un rappresentante del governo dell'estrema destra tedesca. So che sono a breve, che c'è il partito di estrema destra che potrebbe entrare nella compagine di governo, che è stato Elon Musk ha spinto affinché questo partito entri nella compagine di governo, ma ci sono state manifestazioni molto imponenti a Monaco e in altre città della Germania contro l'ingresso di questo partito nel governo. Non sappiamo un granché, so che c'è una grossa recessione, perché di questa cosa se ne è parlato più volte, e siamo passati forse da un eccesso di informazione con la Merkel a qualcosa che adesso sembrerebbe quasi scomparso, quindi onestamente no, di fatto non so un granché. Sono i Power Rangers? Assolutamente no. No, non li conosco. Penso siano parlamentari. Giusto? L'ho azzeccato? Ok, però non so chi siano. Lei sembra un po' la Meloni, eh? Grazie.